Olá, turma, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Sociologia. Hoje nós vamos dar continuidade aos temas que nós vimos estudando nas semanas passadas. Nós estávamos vendo a sociedade e a cultura na qual vivemos, né? Na verdade, nós vimos alguns exemplos e alguns conceitos sobre cultura. Vimos que a cultura é um objeto de estudo da sociologia, isso porque a cultura está presente em todos os meios sociais. E hoje nós vamos dar continuidade. Mas antes de darmos continuidade, fazer uma rápida revisão do que nós vimos na aula passada para a gente poder prosseguir. Nós vimos que existem dois tipos de conceitos de cultura, um que é certo e um que é errado. O conceito popular, que tem a ver com o senso comum. De acordo com o que é senso comum, professor? O senso comum é o que uma grande maioria de pessoas de um determinado grupo social entende como correto. E você vai perceber que a grande maioria das pessoas vão entender cultura como algo sendo relacionado à etiqueta, à educação, né? Pessoas que escutam boas músicas, músicas clássicas são pessoas culturais, que gostam de bons filmes, que lê bons livros, essas são pessoas que têm cultura. Pessoas que sentam adequadamente na mesa, pessoas que comem de talheres de forma correta, entre aspas, pessoas que sabem se comportar em público. Esse é um conceito popular de cultura, mas já adianta vocês que isso é um conceito equivocado. Todo mundo tem cultura. O que existe são culturas diferentes. E aí a sociologia vai dizer exatamente isso, que não existe uma cultura certa, uma errada, nenhuma ruim, uma boa, uma melhor ou uma pior. E sim apenas que são diferentes. Nós vimos também que essas culturas elas sofrem alterações ao longo do tempo, ou seja, elas estão sujeitas a modificações tanto com relação ao tempo como ao espaço geográfico. Isso fica muito evidente aqui no nosso Nordeste, né? Que nós temos uma cultura diferente da cultura do Sul. Esse é apenas um exemplo. A música que a gente escuta, né? O forró é algo marcante no Nordeste, as comidas de milho e as vestimentas. Então, cultura ela tem a ver com, ela varia e modifica com não só de acordo com o espaço geográfico, mas também com o tempo. Ou seja, aquilo que é cultural hoje, daqui a um tempo pode ter se tornado diferente, ou seja, essa cultura pode ter mudado. Isso não quer dizer que ela melhorou ou piorou, apenas que ela modificou. Esse é o conceito da sociologia. E aí, assim, existem as áreas de conhecimento das ciências sociais, né? Existem as ciências naturais e as sociais. As sociais, a filosofia, a sociologia, são áreas da ciências sociais. Dentro das ciências sociais, nós temos o quê? As ciências políticas, uma ciência que está relacionada ao estudo da política, né? Nós temos o quê? A antropologia e temos aqui a sociologia. Estamos revisando. E aí, quem estuda, o responsável por estudar as culturas, é essa área da sociologia aqui, ó, a antropologia, tá bom? A antropologia, esse nomezinho estranho, é quem é responsável por estudar as culturas. Ó, ciências sociais, antropologia, quem é que a antropologia estuda? O estudo da cultura. Memoriza isso aí, tá bom? Mas aí, professor, e na aula de hoje? Na aula de hoje, o que a gente vai ver? Os primeiros conceitos de cultura, de acordo com a antropologia. O que que a antropologia disse sobre cultura lá no início dos estudos? Conceitos, quais foram os conceitos evolucionistas e alguns pensadores, nós vamos ver, e o conceito relativista. Antropologia e os primeiros conceitos. É como eu disse, então, o estudo das culturas, né, a antropologia, como eu disse que é quem estuda, já passou por algumas modificações, graças a Deus. E lá no início, quando alguns pensadores iniciaram seus estudos, surgiu o pensamento que era evolucionista. Esse conceito evolucionista, veja só, é um conceito que parte do princípio de que uma cultura ela evolui. Agora veja aqui, caro estudante. Quando eu digo que ela evolui, eu estou dizendo o quê? Que ela melhorou. Então, o conceito evolucionista vai dizer que as culturas, elas saem de um estágio rumo a uma determinada civilização. Então, esse conceito ele é extremamente preconceituoso. Isso mesmo que você está ouvindo. Preconceituoso. Por quê? Pensa bem, quando você diz que uma cultura ela é inferior, você está sendo altamente
egocêntrico, você está sendo altamente preconceituoso. Você sempre vai achar o quê? Que a sua cultura é melhor do que a do outro, a sua música que você gosta de ouvir é melhor do que a do outro grupo. Então, esse conceito evolucionista, ele também, ó, partir de que da evolução cultural. E aí, segundo alguns autores, que nós vamos ver, ela partia aqui de um estágio que era o quê? Da selvageria. E da selvageria ela evoluiria para uma possível bárbare, para só então possivelmente chegar em quê? Na civilização. Olha só. Agora fique imaginando aqui, olha. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, imagina só a cena, eles vendo, né, eles com aquelas roupas todas luxuosas, com bons tecidos. Quando chegaram ao Brasil, que encontraram os índios andando pelados, andando descalço. E aí? O que eles pensaram? Que esse povo são pessoas selvagens. Mas quem disse que aquela cultura é selvagem? Quem disse que aquela cultura ela é inferior por ela usar roupas diferentes? Quem disse que os índios estavam preocupados em usar boas roupas, né? Então, a partir disso, você percebe o quê? Que as culturas, que esse pensamento sobre as culturas, ele é o que? Preconceituoso. E isso também acontece hoje. O nordestino, por exemplo. Nós temos muitos exemplos de nordestinos que sofreram preconceito só pelo fato de ser nordestino. Por quê? Porque, infelizmente, muitas áreas, muitas regiões do país ainda entendem que nós, nordestinos, somos o quê? Temos uma cultura inferior. Nós ainda vivemos o quê? Em uma civilização que é o quê? Inferior, que nós somos talvez por vistos por muito como bárbaros ou quem sabe até mesmo por selvagens, né? Então isso é um pensamento perigoso. E aí aqui tem alguns autores que pensavam com essa linha de raciocínio evolucionista. O mais famoso dele é o Edward Taylor. E é isso, professor. O Edward Taylor, né? O Taylor foi quem criou isso aqui, ó. Foi ele quem criou esses graus de, de evolução da cultura. Ele quem chamou de selvagem, uma bárbare e depois de civilização, os graus de civilização, né? Ele tinha a negação do determinismo geográfico biológico. Para ele, a cultura não tinha a ver com a localidade geográfica, nem também com o tempo que ele estava inserido. Para ele, uma cultura ela estava em um grau inferior e ali ela, em algum momento, né, com influências, né, com certeza elas evoluiriam. Agora pensa aqui comigo. Qual é a cultura na mente desses autores você acha que era melhor? A dele ou a do outro? Com certeza a deles, né? Eles sempre achavam que a deles era superior. As músicas que eles ouviam, as comidas, as roupas deles, o lugar em que eles viviam, sempre era superior ao do outro. Um outro autor que também apoiou-se muito nesse conceito evolucionista foi quem? O Lewis Morgan. Olha só, ele do quê? Ele tratava do progresso natural das culturas. Para esse cara aqui, ele dizia, achava o quê? Que uma cultura naturalmente ela iria evoluir ali. Só com o passar do tempo, as coisas iriam evoluir até uma possível civilização, né? Isso aí também nós sabemos que é um conceito errado, tá bom? E aí, por último, aqui nós temos o quem? O James Fraser. Esse cara aqui, ele tem um pensamento também evolucionista, só que aí, ao invés dele chamar os graus de evolução de selvagem, bárbaro e civilização, ele chamou de quê? De magia, religião e ciência. Então, para esse cara aqui, olha só que interessante, e esse aqui é um pensamento, infelizmente, ainda muito moderno, que muitas pessoas têm, de quê? De que uma cultura, ela parte da magia, depois religião, e ela só se torna realmente uma cultura civilizada, porque com a ciência, com a tecnologia, com a chegada de grandes desenvolvimentos tecnológicos. E aqui eu não estou negando a importância dos desenvolvimentos tecnológicos, mas isso não é o que determina uma cultura melhor do que a outra. Na verdade, não existe cultura uma melhor do que a outra. E esse pensamento ainda é muito presente hoje. Muitas pessoas acham, por exemplo, em alguns países do Oriente Médio, onde eu vou citar bastante o Oriente Médio, porque é uma cultura completamente diferente, onde eles são extremamente religiosos e por isso eles são o quê? É uma cultura inferior, não evoluíram, né?
O que a chegada da ciência, do ateísmo, muitas vezes é algo que sim, chegamos à civilização. Mas esse pensamento ele é extremamente preconceituoso. Muitas vezes nós olhamos lá para aquele pessoal e achamos, temos a tendência de achar o quê? Que eles estão numa inferioridade cultural. Quem disse, por exemplo, que os índios estão preocupados com recursos tecnológicos? Quem disse, por exemplo, que eles estão preocupados com ter bons celulares, bons computadores? As preocupações deles são outras, a cultura é outra, tá bom? Então, isso aí é um preconceito, é um pensamento extremamente preconceituoso. Mas os estudos da cultura, da antropologia, partiram disso aqui. Só que agora, em contrapartida, e esse é um conceito mais aceito no meio da sociologia hoje, né, por quem estuda de forma séria, é o conceito relativista. Professor, o que é isso? É o relativismo, né? O relativismo tem seus pontos positivos e negativos. Às vezes é um pouco extremista também, mas ele veio para modificar aquele pensamento evolucionista. A diversidade como algo positivo. Ele vai dizer, ó, não existe cultura melhor ou pior. Existem culturas o quê? Que são diferentes, né? Então, o relativismo vai partir desse pressuposto, né? De que a diversidade é algo positivo. E é verdade, né? Não existe uma cultura melhor do que a outra, apenas culturas diferentes. O relativismo também, os conceitos relativistas vão dizer a desnaturalização e a pluralidade cultural. Isso é algo muito interessante, né? Que não existe culturas melhores, e sim culturas diferentes. Pluralidade. Essa é uma palavra importante no meio do estudo da cultura, né? A pluralidade. Nós temos uma imagem ilustrativa aqui. Diferentes lugares do globo terrestre, como as pessoas se vestem, como as músicas que elas escutam, as danças delas são diferentes, as comidas são diferentes. Isso não diz, as crenças delas são diferentes. Isso não diz que elas são melhores ou piores, apenas que são plurais, né? São diferentes, são variadas. Então, isso é um conceito. Agora aqui, ó, volta comigo. Tá vendo essa palavrinha aqui estranha, ó? Memoriza ela. Etnocentrismo. Ah, professor, não consigo memorizar. Ah, memoriza, dá um jeito, vai conseguir. Etnocentrismo. O que é isso, professor? Etno vem de etnia, cultura, centrismo do centro. Então, está dizendo o quê? Cultura do centro, etnocentrismo, tá bom? É um conceito, isso aqui é um conceito que parte do princípio de que a minha cultura é melhor do que a outra. Então, toda vez que eu acho que alguém é inferior, culturalmente falando, de mim, eu estou sendo o quê? Etnocêntrico, tá bom? Estou sendo etnocêntrico. Qual o problema disso? Preconceito. Preconceito, mais uma vez. Com o quê? Com diversidades culturais. Toda vez, olha, vamos aqui pegar um exemplo. Agora, quando você olha lá para a China, uma parte da China lá, onde eles se alimentam de toda espécie de comida estranha, inclusive, lamentavelmente, até de cachorros, né? A gente sabe disso. E aí você olha e diz: olha só que cara bárbaro, que cara selvagem. Esse povo é um bando de selvagens. Só que aí você está esquecendo que, para os indianos, eles olhando para a gente lá no rodízio de carne, ele está olhando para nós e dizer: olha só aqueles caras lá no Brasil. Aqueles ali são uns bandos de selvagem. Por quê? Porque lá na Índia, a carne de gado, de boi, de vaca, é uma carne sagrada. Na verdade, é um animal sagrado, o boi. Então, comer carne de gado lá para eles é algo extremamente estranho, né? Inclusive, vai mexer aí com questões religiosas, com argumentos religiosos. E talvez, se você aí que está me ouvindo, né, tivesse nascido lá na parte da China, talvez você comesse carne de cachorro, carne de cobras, naturalmente, e achasse nós completamente estranhos também por não comer essas coisas. Então, quando você diz que uma cultura, uma determinada sociedade está inferior culturalmente falando a você, você está sendo etnocêntrico, tá bom? Etnocentrismo é isso, é você sempre achar que a sua música é melhor do que a sua música que você mais gosta é melhor, os livros que você gosta, os filmes que você gosta, os tipos de lugares que você visita são melhores
do que o que outras pessoas gostam. Inclusive, e eu estou dando exemplo a níveis globais, mas isso às vezes acontece a níveis aqui bem próximos, né? Às vezes eu olho ali para o meu vizinho, porque ele gosta de escutar determinados tipos de música, e digo, não, minha música é melhor, esse cara aí não tem cultura, é alguém sem cultura, mas nunca se esqueça disso. Esse pensamento, ele é, para a antropologia moderna, ele é etnocêntrico, tá bom? É algo preconceituoso. E aí, para a gente já chegando no final, desde a Constituição Federal de 1988, é dever do Estado, preste atenção nisso, é dever do Estado garantir as mais variadas formas de expressão cultural. Ou seja, é dever deste do governo, zelar pela diversidade cultural, garantindo a a todos o direito à liberdade de expressão, tá bom? Então, a nossa Constituição garante que e nós garante o quê? O dever de zelar, de cuidar, né? Garantindo a todos nós o direito à liberdade de expressão, tá bom? Isso é algo muito importante também. Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Fui!